Temperaturas altas também, para variar, aonde? No Congresso Nacional. Congresso, claro, Brasília. Sim, expectativas essa semana, né, Cris? Para a votação da PEC emergencial, né? Que é aquela PEC que vai trazer uma espécie ali de gatilho para que o governo possa tocar depois uma medida provisória em relação à ampliação do auxílio emergencial por pelo menos mais 4 parcelas naquele valor que a gente já tem conversado com os ouvintes, valor esperado de R$250, né? Tem mais informações chegando sobre este assunto com a nossa reportagem da Natália Pazzi. O Senado deve votar na quinta-feira a PEC emergencial, que cria mecanismos de ajuste fiscal para a União, estados e municípios. A votação da proposta pode viabilizar o pagamento de um novo auxílio emergencial. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, afirma que o governo deve retomar o pagamento do benefício já em março. Mas desde já se ter um protocolo fiscal no Brasil que permita adequar situações a esses casos de calamidade como nós estamos vivendo. Agora, o que nós vamos pretender é que, uma vez aprovado no Senado Federal, já haja por parte do governo uma efetivação do auxílio emergencial, considerando que há uma tendência muito clara na Câmara dos Deputados, diante da importância disso para o país e para a viabilização do auxílio emergencial, também aprová-la num tempo que seja adequado. Na segunda-feira, o relator do texto, o senador Márcio Bittar, apresentou o substitutivo à matéria. O texto acaba com os pisos para gastos em saúde e educação dos estados e municípios. Caso a proposta passe pelo Congresso Nacional, os governantes ficam desobrigados de efetuar gastos mínimos nessas áreas. As mudanças de Bittar podem dificultar a tramitação do texto. O senador Jean Paul Prates, por exemplo, afirma que a pandemia não justifica essas mudanças. A nosso ver, isso condena o Fundeb, por exemplo, que se transformou numa política de Estado agora, recentemente, aprovado agora. E a pandemia não justifica isso. Por outro lado, está se propondo de medidas de austeridade e de desvinculação de despesas que podem condenar a própria saúde, em plena pandemia, a ficar sem dinheiro. A oposição vai insistir no auxílio emergencial de R$600, pelo menos por 6 meses. Já na quinta, existe a possibilidade de os 2 turnos serem analisados. Para ser aprovado, o texto precisa do apoio de pelo menos 49 senadores nos 2 turnos de votação. 49 senadores, hein? Mesmo que eles quebrem ali aquele... Tem sempre uma regrinha, né? A gente fala de uma forma muito simples ali da tramitação para facilitar até, né? Mas tem uma regrinha que são 2 votações, teoricamente tem que se esperar um intervalo entre as 2 votações. Mas se tem acordo, é possível você quebrar isso. Para você quebrar isso, você tem que fazer uma votação para quebrar isso. Cada votação dessas tem que ter encaminhamento, por exemplo, dos líderes de cada um dos partidos que compõem o Senado Federal. Isso ajuda a gente a explicar um pouquinho ali nos pormenores o porquê que tudo é tão lento, tudo demora tanto no Legislativo, né, Cris? Mas, se tem essa expectativa, o Rodrigo Pacheco até então estava bastante otimista de tocar esse tema ainda hoje, e se tem algumas críticas também em relação, por exemplo, ao fato de não termos mais aquela ligação de gastos mínimos com saúde e educação. Esse é um ponto que deve ter maior crítica ali dentro do ambiente do Congresso Nacional, da parte da oposição, por exemplo. Então, por mais que seja uma PEC desidratada, a partir desse texto que a gente conheceu do relator e que a Natália Pazzi trouxe aí o detalhamento pra gente, é claro que tem coisas que são bastante polêmicas e que vão dar trabalho, nem que seja com a oposição ali tentando fazer valer a discussão, mesmo que depois o placar seja ditado para que se tenha a maioria aí dos 49 senadores apoiando essa PEC, né? Mas os trâmites são lentos, né? E a gente tem essa expectativa também de outro ponto, que é o tal do fura-teto, né? Na verdade, a PEC está furando o teto. Então, isso também, de certa forma, tira ali um certo compromisso, que até então a gente ficou muito no vai e vem, né, em relação a furar ou não o teto. Mas, por vezes, essa discussão foi levantada e o ministro Paulo Guedes vinha e batia na tecla: não vamos furar o teto, não vamos furar o teto. E agora, o que se tem ali de espinha dorsal dessa PEC, na verdade, é uma espécie de fura-teto. Então, é outro ponto que também vai render bastante discussão.